para a saúde da igreja, para a saúde do seu povo. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus. Nós mandamos até um convitinho hoje, o tema de hoje você já sabe. Por que eu preciso de uma igreja? A gente ouve tanto hoje as pessoas, dizendo que não precisa de igreja. Para que igreja? Então vamos dar um mergulho na Bíblia para ver se a igreja é necessária ou não, bem? Vamos lá, Êxodo, versículo 25, ou capítulo 25, verso 8, é o cerne aqui da nossa mensagem, mas eu vou ler também o 9 para dar apenas um apoio, tá bom? Êxodo, vamos lá ver se o meu já está na localização, isso, 25, 8, quem encontrou diga amém. Vou ler e depois você vai ler junto comigo, tá? O Senhor está dizendo para Moisés, ordenando ali a partir do verso 1 que se tragam as ofertas, e no 8 ele está dizendo assim, ó: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Leia comigo bem bonito, porque esse é o ponto da nossa mensagem. E me farão um santuário. Agora com voz de todo mundo que almoçou. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Faz assim, ó, no meio deles, na congregação, na união deles, tá bom? O Senhor está dizendo que habitará em nosso meio. Verso 9: conforme tudo o que eu tenho a mostrar, eu tenho a te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Ou seja, o Senhor está mandando fazer um tabernáculo e também dando para Moisés o conteúdo deste tabernáculo. E a partir daqui, e somando vários outros versículos, nós vamos meditar. Por que eu preciso de uma igreja? Fala comigo, por que eu preciso de uma igreja? Vamos responder aqui pelo Espírito de Deus. O propósito do Senhor, meus amados, sempre foi habitar entre eles. Por que eu fiz questão? Poderia pegar vários versículos aqui, mas pegamos Êxodo 25, 8, no final do verso 8, o início. Deus está dando a ordem: você vai fazer um tabernáculo. Para quê? Para que eu habite entre eles. Quem são eles? O povo de Deus. Uma pergunta recorrente nos dias de hoje é essa que eu pedi para você fazer agora: por que eu preciso de uma igreja? E muita gente já tem resposta pronta. Muitos respondem assim: não, igreja não é necessário mais não. Uma coisa já passou. Olha quantos problemas, olha quantas dificuldades, olha as notícias que se tem. Curioso que as pessoas sempre olham, gente, para os maus exemplos. Você pode ter uma gama de bons exemplos de gente idônea, gente séria, de igreja que está frutificando, igreja que Deus está usando para salvar, igreja que Deus está usando para restaurar. Esses casos não são comentados, então fique atento com isso, tá? Todo lugar você vai ter bons exemplos, todo segmento da sociedade você vai ter bons exemplos, e você vai ter também exemplos ruins. Agora, outros ainda dizem o seguinte, antes de eu passar outro ponto, outros ainda dizem: não, a igreja é sua casa. Não, a igreja é sua casa, você fica lá, você acompanha online, a gente grava a mensagem, vai ter gente que vai ver essa mensagem pelo YouTube também, mas na verdade, o ambiente, o momento, a unção que está aqui é diferente, e ao longo da mensagem eu vou te explicar o porquê, tá? Aquilo que Deus libera na congregação dos seus filhos, na união dos seus filhos, o altar, ele ordena a bênção e a vida para sempre. Então, é diferente. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Ocorre que nós devemos observar uma coisa, queridos. A igreja, ela é um plano traçado por Deus desde o início, tá? Nós tivemos outros formatos. Porque quando eu falo igreja, eu estou falando da presente era, da nossa era. Mas se nós voltamos lá, tudo começa em um tabernáculo, tá? Depois do tabernáculo você tem o que é chamado de templo. Depois dos templos você terá o que é chamado de igreja. Mas a verdade é que Deus sempre marcou locais na terra, Deus sempre demarcou territórios, Deus sempre marcou encontros com os homens, com aqueles que desejavam o
buscá-lo. Deus nunca abandonou a humanidade. Essa é uma grande verdade. Então a igreja ela faz parte desse traçado de Deus, assim como também o tabernáculo, assim como o templo, e sucessivamente nós chegamos à presente era, a igreja, porque o Senhor sempre quis habitar entre o seu povo. Ele sempre quis estar, vou usar muito essa expressão, entre eles, porque é a expressão usada por Deus. Ele sempre quis estar entre nós. Vamos fazer uma linha do tempo bem rápida e resumida? Gênesis, o capítulo 3, verso 8, fala que no Éden, o Senhor, lá ainda antes da queda, o verso 8 vai começar a relatar a queda, né? Mas antes da queda, o Senhor vinha na viração do dia para estar com Adão. E aí as pessoas perguntam, mas eu já não estava sempre presente? Sim. Porém, entendemos que esse era um momento especial, momento de uma presença mais acentuada, mais intensificada. Talvez um momento de relatar o dia. As famílias não fazem isso? Espero que façam ainda e não deixem de fazer nunca. No momento principalmente de jantar, de sentar à mesa, comenta-se do dia, como foi, né? Se precisa pede uma oração, uma intercessão. A família que quer ser saudável mantém isso. Isso vem de quem? Vem do próprio Deus. Creio que ele fazia isso com Adão. Depois nós vamos andar um pouquinho, vamos encontrar o versículo que nós lemos. Agora, após a queda, todo aquele povo que estava sendo liberto do Egito, porque Deus não abandonou o seu plano. E agora, logo que eles estão caminhando, o Senhor já vai dizer para Moisés: vamos preparar o tabernáculo. E por que o tabernáculo, queridos? E por que naquelas medidas? E por que naquele modelo ali? O verso 9, o Senhor falou: assim como eu estou te dando, não apenas o tabernáculo, mas todo o modelo do conteúdo, você fará, Moisés, as medidas, as preparações, a matéria-prima usada. Quando a gente se aprofunda um pouco, vai estudar um pouco mais do mundo espiritual, a gente percebe que todo esse formato era preparado, era propício para que portais espirituais celestiais estivessem abertos. Quando o Senhor fala, habitarei entre eles, para que essa habitação acontecesse, você vai entender, a porção da glória não é toda a majestade de Deus, claro que não, mas a porção da glória que Deus tornou possível habitar entre nós, essa porção da glória ela precisa vir por portais espirituais. Então Deus deu todas as medidas, e tanto isso é verdade, que o reino das trevas também trabalha dentro disso. Se você olhar para as pirâmides, os formatos, né? Tem tantos estudos falando da formação, né? De milênios e milênios. Antigamente a gente dizia assim, foram os hebreus que construíram. Nós sabemos que não, é muito mais antigo que isso. E você vai perceber que ali também tem uma geometria muito detalhada para que portais espirituais também estejam abertos. Existem os portais espirituais do reino da luz e também do reino das trevas. Então a verdade é que Deus deu todas aquelas medidas e todo aquele cuidado, porque de verdade Ele queria habitar, Ele queria manifestar a sua Shekinah. Já vou chegar nisso. E nessa linha do tempo muito rápida que nós estamos fazendo, a gente não pode deixar de citar o texto de Deuteronômio 16:6, onde o Senhor está ordenando as festas, ordenando que se trouxesse ali a colheita, as ofertas, enfim, o dom das mãos de cada um. E ali no verso de número 6, ela está dizendo, no lugar em que escolhi para colocar o meu nome. Veja, Deuteronômio, o povo ainda está arrumando para a terra, o povo ainda não tinha chegado lá. Este livro Deuteronômio, né, que lá transliterado no hebraico chama-se Devarim, significa a recapitulação, o rememorar. Deus está repetindo através de Moisés as primeiras ordenanças, os primeiros ensinamentos para que o povo não se esquecesse quando entrasse na terra. E ali nós vamos ver o Senhor citando, sempre haverá um lugar que Ele escolhe para colocar ali o seu nome. E se a gente considerar, irmãos, alguns estudos que falam das eras mais primitivas da terra, tem um livro muito consagrado sobre isso, do Dr. Pember, já falecido,
e fala das eras mais primitivas da terra. E ele cita Ezequiel, capítulo 28, verso 14, onde pode até projetar, viu, Fran? Se estiver fácil, pode projetar. Ezequiel 28, 14, aonde a gente lê: eu te coloquei como querubim da guarda, estivesse sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. E aí a gente joga isso lá para o céu. Tinha pedras afogueadas. Mas não, se é que existiu uma era anterior, ou algumas eras anteriores, esta era seria a era do reino mineral na terra. E este lugar, para o autor, é o Monte Santo de Deus, onde o querubim, que caiu, exercia, hoje chamado Hassatan, não é Lúcifer, não é portador de luz nenhum, Hassatan é o nome dele, extraído lá do hebraico, onde ele exercia ali as suas funções sacerdotais que ele teria naquele momento, naquele tempo. Esse diz que ali também seria o Éden, porque as pessoas perguntam às vezes, por que ele estava no Éden? Mesmo o texto vai dizer, estavas no Éden, não é? E é uma das respostas que a gente encontra quando estuda, porque em outro momento, aquele território, ele exerceu o sacerdócio, e então ele não é obediente, como rebelde como ainda permanece ali, para lançar a sua tentação. Infelizmente o homem caiu nisso. Mas eu estou citando esse texto por quê? Para começar a mostrar para você que Deus demarca territórios na terra. Eu já peguei uma mensagem inteira sobre isso, hoje a gente só lembra, vai pular aqui, tá? Outro exemplo de que Deus tem territórios específicos na terra, Gênesis, o capítulo 28, e o verso de número 18, você vai ver Jacó na sua empreitada, na saída da jornada para Harã, parando ali naquele local, texto muito conhecido e famoso. Ele pega uma pedra, fala comigo, pedra, coloca como seu travesseiro, deita, e a Bíblia diz que ali ele vai ter um sonho, que nós entendemos muito mais como uma visão, onde ele vê uma escada e os anjos que sobem e descem. E aqui na mensagem eu vou dar algumas pitadas para você depois querer ver outras mensagens, ou na igreja ou no canal, tá? Essa escada já é Jesus, meus queridos, já é Yeshua, como nós acabamos de cantar aqui, tá? A pedra também, porque Yeshua é o intercessor que faz a ligação do céu e da terra. Então aquela pedra aponta para Jesus, aquela escada aponta para a árvore da vida, que também é Jesus. E aí num outro momento a gente fala sobre isso. Mas por que eu estou colocando isso e te dando essa pitada? Porque aquele não é qualquer lugar. Por ali já havia passado Abrão, quando sai no início da sua peregrinação, foi o primeiro lugar que ele erigiu um altar. Será que é coincidência? Não. No reino não há coincidência. Se você procurar na primeira língua, na língua mãe do hebraico, a palavra coincidência não existe. Porque para quem conhece Deus sabe que coincidências não existem. Abrão para naquele lugar, é um grande marco, o primeiro lugar que ele erige um altar. Daqui a pouco vem o seu neto Jacó, para naquele lugar, e aí Jacó faz um voto. Ele diz, eu volto aqui, unge essa pedra, e aqui vai ser a casa do Senhor. E detalhe, quando Jacó acorda, ele fala, quão terrível é esse lugar. Eu não sabia, mas a presença de Deus está aqui. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. O que ele está falando? Tinha um templo ali? Ainda não. Tinha um tabernáculo ali? Ainda não. Tinha uma igreja ali? Muito menos. Mas Jacó descobre um segredo. Tem lugares na terra que Deus marcou para acumular a glória dele, para que o seu povo possa vir e buscar, para que ali ele possa responder, como orou Salomão: se alguma praga, alguma peste cercar o mundo, aqui, Senhor, cura o teu povo. Se existirem guerras no mundo, aqui, Senhor, traga paz para o seu povo. É como se fosse uma base, meus irmãos, um quartel-general para onde nós corremos e recebemos o socorro do Pai. Então, o propósito do Senhor sempre foi habitar no meio dele, sempre foi habitar entre nós, E a gente vai perceber que
terra não ficou aleatoriamente, né? Deus deu domínio ao homem, mas ela não ficou aleatoriamente à disposição do reino das trevas, que também se apossou de alguns lugares ali na terra, mas o Senhor já tinha demarcado ali os seus lugares, os seus locais. Partindo do início, a iniciativa foi do Eterno, do Todo-Poderoso. E essa iniciativa que nós vamos olhar agora, em Êxodo 25:8, o que ele está falando com Moisés? Eu vou te dar as medidas, eu vou te dar as ordens que você vai fazer para mim um tabernáculo. A iniciativa foi dele. E quando a gente olha para essa iniciativa, a gente começa a entender o porquê do tabernáculo, que foi o que começou toda essa história de reunião e de congregação do povo de Deus. A ordem era para fazer o Mishkan. Eu vou usar o termo, acho que eu não coloquei no slide o Mishkan, não, né? Acho que eu não coloquei esse termo aí, mas é muito simples. Quem está no treinamento, a gente já até escreveu. Coloquei? Que bom. Está um pouco pequeno, né? Deixa eu ver aqui. Tem Diaconisa, fica aqui em cima, ó, pra você me ajudar. Isso. Lá do fundo apaga? Então você coordena para mim. Apaga para os irmãos poderem. Tá pequenininho, né, irmãos? Dá para ver? Também que é amarelinho, né? Vamos deixar aí, Fran, para eu poder explicar para eles. Olha, esse nome Mishkan, ele é o transliterado do hebraico, que significa tabernáculo. As letrinhas embaixo é como se escreve isso em hebraico. O Senhor, ele tinha se revelado ao homem. Já falo da outra palavrinha já para vocês. O Senhor havia se revelado ao homem por meio da sua Shekinah. Chegamos lá. O que significa o Espírito de Deus descendo sobre o homem. Quando isso, pastor? Dentro do contexto que nós estamos falando, lá no Sinai. Você se lembra que o Senhor falou com Moisés: prepare o povo. 3 dias antes, prepare o povo. Deus iria se revelar a todos eles, meus irmãos, a todos eles. Porém, eles disseram assim para Moisés: suba você, porque se subirmos todos morreremos. Uma coisa eles já tinham percebido: que quando nós nos encontramos com Deus, a carne morre. Eu não estou falando da morte no corpo físico, mas eu estou falando da morte das vontades da carne, das determinações da alma, da prevalência do ego. Quando nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, tudo isso morre em nós. Então eles não quiseram subir. Suba você, Moisés. Como eles quiseram um intermediário, o que aconteceu? O Senhor demarcou limites. Limites foram colocados aos pés do Sinai, e dali o povo não deveria passar. Quando Moisés sobe, tudo isso é muito simbólico. Deus vai escrever as leis numa... Aonde Deus escreveu? Não é toalha não, aqui é só você... Numa pedra. Deus é poderoso, e ali, ainda não existia o papel, ele podia usar se quisesse. Deus podia pegar uma tábua, Deus podia escrever em qualquer lugar, mas ele escolheu uma aqui, não consigo pegar, pedra, para mostrar que o coração do povo ainda era de pedra. Vocês estão entendendo por que ele escreve em uma pedra? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles ainda. Então Deus escreve em uma pedra. Depois, vamos tentar projetar. Dá para sair um pouquinho da tela, daqui a pouco a gente volta. Jeremias 31. Eu não coloquei aí, mas para eles entenderem bem. Veja, irmãos, o povo estava com o coração como uma pedra. Olha a promessa, tanto é verdade que olha a promessa que Deus vai fazer em Jeremias 31. Estou pegando ela aqui de surpresa, né? Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos para o 32, se for possível. Que é onde o Senhor vai falar. Onde o Senhor vai falar na sequência aqui. O coração de pedra, não conforme o pacto que fiz com seus pais. Ele está falando do Sinai, tá? No dia em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. O que Deus está dizendo aqui?
Enquanto Moisés está lá no alto do monte, o povo está embaixo celebrando quem? Celebrando quem, gente? O bezerro de ouro, que era o deus Apis do Egito, tá? Sacrifícios dentro daquele bezerro, uma série de abominações acontecendo ali. E o Senhor está dizendo: eu iria desposá-los. Ou seja, o Senhor está dizendo: eu ia casar com eles. Era o casamento de Deus com a nação. Mas eles não quiseram, invalidaram o pacto. Quando Moisés vem e quebra as tábuas, não é porque ele ficou nervoso apenas, entristecido, decepcionado. Se ele vem, aquilo era o contrato de casamento, chamado Keturá, lá na tradição que os judeus extraem da Bíblia. E aí, este contrato, se fosse assinado, ou seja, se ele chegasse perto do povo com aquele contrato, acabou. Ali haveria uma ruptura. Então ele quebra, para que depois, como foi feito, ele suba de novo, Deus faça um novo contrato. Porque Deus não desiste do seu povo. E aqui, na continuidade, você vai ver que o Senhor está falando que chega um tempo em que Ele tira o coração de pedra para colocar um coração de carne. O que Deus está falando? Lá no Sinai, coração do povo. E a gente, quando estudar a festa de Shavuot, esse ano, querendo Deus, nós vamos celebrar aqui o Pentecostes, nós vamos ver que o propósito era escrever a lei dentro do povo. Mas eles não queriam, então Deus escreveu na pedra. Mas aqui em Atos 2, a festa tem o mesmo nome, Shavuot, Pentecostes. O Espírito veio e a lei não foi escrita em pedras. Lá na igreja do século I, a primeira igreja, a lei foi escrita no coração do povo, no interior deles, cumprindo a promessa que Deus havia feito, tá? Pode voltar lá nas palavrinhas agora, Fran. Então perceba, o coração do povo estava petrificado. Deus escreveu na pedra. Mas, de toda maneira, nós lemos lá o texto, nós vamos ver que o monte fumegava, tremia, o povo ficou amedrontado com o que eles viram. O que era aquilo? A Shekinah. Falei para vocês que a gente ia chegar nela. O que é a Shekinah? A porção da glória de Deus, da presença dele separada para conviver entre nós. Porque muita gente fala isso também. Imagina, você acha que Deus, sua majestade, grandeza, como é que você fala que Deus está aqui? Se Deus vier a este mundo explode, esse mundo acaba. Sim, querido. Nós estamos usando uma linguagem figurada. O Senhor, na plenitude da sua glória, Ele é o Criador, gente. Ele é o Criador. Para que Ele pudesse criar, existiu até um movimento, né, de retração do próprio Deus para que a criação pudesse ser feita. Porque se Deus se estendesse, não caberia nem mesmo a criação. Nós estamos falando daquilo que o próprio Deus, na Bíblia, nos estudos, vai nos mostrar. A porção que Ele separou, que vinha na viração do dia com Adão, que vinha no tabernáculo, que vinha no templo, que vem na igreja, que está aqui agora, eu creio, é a Shekinah. E o monte Sinai tremeu, fumegou, teve todas aquelas manifestações, porque essa presença desceu sobre ele naquele momento, tá? Então ali, querendo ou não, ainda que o povo estivesse ao pé do monte, não tivesse se aproximado, eles tiveram uma experiência de longe, não era aquela que Deus desejava, mas eles tiveram. Aí você vai ver uma coisa, embaixo tem a palavrinha Shalom, tá? A expressão CH lá do hebraico, ela é linda como R, Shalom. Por que essa palavrinha está aqui? Porque olha que interessante. Primeira consideração que eu faço, a glória desceu, a presença de Deus, ela desceu sobre o monte. Querendo ou não, o povo teve um contato. Agora, o Senhor está mandando construir um tabernáculo, o Mishkan. E é interessante que, etimologicamente, quando a gente fala da raiz das palavras, Mishkan tem a mesma raiz de Shekinah. Olha como é rico isso. Mishkan, tabernáculo, tem a mesma raiz de Shekinah, presença de Deus. Pois as duas palavrinhas lá no hebraico vêm da expressão Shalom. Ou seja, o Senhor está dizendo mais ou menos assim: o povo teve um contato com a minha glória,
Se agora não tiverem mais, eles irão se perder. Então Moisés, estabeleça o Mishkan, estabeleça um tabernáculo, porque assim como eu fiz no Sinai, eu farei sobre este lugar, e isso vai nutrir e vai alimentar a vida do meu povo. Daí você começa a traçar um paralelo. Eu preciso de uma igreja, sim, de uma igreja verdadeira, porque Deus usa este lugar, Deus usa a sua igreja para nutrir a sua vida, para te fortalecer, para te renovar, te dar forças para vencer esse mundo que se levanta em guerra, meus irmãos. Precisamos, mas não fica só aqui, tem mais. Terceira consideração: o povo de Israel, e aí traduzindo o que eu acabei de falar, ele se elevou no Monte Sinai a alturas espirituais. Imagine, eles não quiseram subir, eles ficaram ao pé do monte. Imagine se subisse. Mesmo ao pé do monte, eles foram elevados a alturas espirituais. O abandono do Sinai, ou seja, o abandono desta rotina de vida, poderia significar o abandono da presença do Eterno, do Criador. Esse é o sentido do mandamento divino ao ordenar a construção do tabernáculo. O Mishkan era a fonte que nutria o relacionamento do povo e de Deus. Então, traduzindo, o tabernáculo nutria o relacionamento do povo com Deus. O templo era um lugar de nutrição do relacionamento do povo com Deus. A igreja verdadeira é um lugar da nutrição do relacionamento do povo com Deus. Por que Deus escolheu determinados lugares na terra? Por que Ele chega a se expressar o lugar que eu escolhi para colocar ali o meu nome? Porque Ele sabia do nível de guerra. Ele sabe muito mais que a gente acha que tem um nível de guerra tão grande. Você imagine o conhecimento profundo de Deus. Tem guerra que passa por nós que a gente nem fica sabendo, que Deus já nos livra, né? Então, meus amados, Ele estabeleceu estes locais. Você pode ver aqui em todas as eras, desde que o mundo é mundo, existe um encontro de Deus com seus escolhidos. E aí, vou usando a palavrinha até meio que uma palavrinha feia aqui, mas para explicar a confusão que se faz quando as pessoas usam esse termo assim: Deus não habita em templo feito por mão de homem. Já escutou alguém falando isso? Então aqui a gente precisa usar a negação do antropomorfismo. A palavra é feia, né, gente? E ruim de falar. Hoje falei algumas vezes para conseguir sair o humor. A gente põe esse R em um lugar diferente. O que é a negação do antropomorfismo, gente? O jargão dos internautas, a gente fala infernautas, né, mas não sou eu, é aparecer lá e falar: você vai na igreja? Eu vou te mostrar escândalo, eu vou te mostrar aquilo, eu vou te mostrar isso. Você vai na igreja? Por quê? Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Olha que eles erraram acertando. Vou explicar agora o que é isso. Eles erram acertando, irmãos, porque eles não entendem a profundidade dos textos. Eu costumo dizer no treinamento: a Bíblia não é para você ler assim, ó, né, de uma maneira superficial. Aí cada um olha, tem o seu entendimento, por isso que tem tantas confusões. Aí não tem embasamento, a pessoa sai trazendo o seu entendimento. Deus me revelou. Então a gente respeita quando Deus revela mesmo, mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E essas pessoas não conseguem entender a profundidade do texto. Por quê? Para entender, elas precisariam entender o que foi o tabernáculo, que eu estou chamando de Mishkan, e o seu verdadeiro propósito. Só assim elas conseguiriam compreender. A ideia de Deus nunca foi essa que eles colocam aí, de um antropomorfismo greco-romano. O que é isso? Todo mundo aqui já ouviu falar dos super-heróis. O que inspira? O que inspirou os super-heróis que a gente vê hoje? Super-heróis foram tirados do panteão greco-romano, de deuses com D minúsculo, do panteão, ou seja, daquela porção de deuses que existem. Este panteão, gente, veio dos medo-persas, que veio dos babilônios, que veio de Nimrod, que veio da Torre de Babel. Tá? É o mesmíssimo, só troca o nome. E aí, o que acontece? Quando a gente escuta da mitologia grega, olha, a gente escuta todos aqueles nomes, e eles saíam do Olimpo, esses deuses moravam no Olimpo, eles saíam do Olimpo,
eles vinham um pouco para a terra, eles conviviam com os homens, aí eles eram deuses que pecavam também, aí o homem se identifica, e aí nasce até uma filosofia do tempo, pecado não tem problema, aqueles deuses também pecaram, e aí eles pegam um pouquinho de Gênesis 6, né, dos sentinelas que desceram, enfim, eles fazem uma misturada toda, e apresentam esses panteões de deuses, que não são onipresentes, eles mesmos reconhecem, olha, eles estão lá, agora eles estão aqui, eles podem estar em um lugar, em um momento, eles não têm o atributo da onipresença. Então, o Senhor nunca se referiu ao tabernáculo, ao templo, à igreja, como a morada dele. O principal objetivo do tabernáculo, do Mishkan, está em Êxodo 25:8. O que o Senhor falou? Faça um tabernáculo e eu habitarei entre eles. E aqui eu já adianto para você, o que Deus está falando? É um lugar demarcado, que depende da comunhão do meu povo. Lembra que Jesus fala, onde tiver 2 ou mais, ali, não é? Estarei. Depende do que? Da comunhão do meu povo, não é cada um na sua casa. Por mais que Deus soubesse, a tecnologia um dia vai evoluir, eles poderão se encontrar até cada um das suas casas. Existe um momento propício para isso, existem segmentos que precisam e se utilizam disso, mas a igreja não pode deixar de ser igreja. Calor humano, presencialmente, na comunhão dos irmãos. Quando é que Deus manifestava a nuvem? Quando é que Deus ordenava? Geralmente quando tinha aquele toque do shofar, o povo todo corria e se unia lá no deserto. Por quê? É na união do povo, é no congregar desde o começo que o Senhor vai falar, vai liberar a bênção, vai dar direcionamento. Isso é como que um estatuto de Deus, gente. Então o objetivo, as pessoas, e aí vem o outro slidezinho, Fran, que nós vamos ver duas palavrinhas. Por que se confunde isso? Ó, o principal objetivo do Mishkan, do tabernáculo, era morarei entre eles. Lá no hebraico está Beturhan. Beturhan. Não, antes do Ticumolan, Beturhan. Agora, o Senhor não disse assim, morarei nele, Betorró, parece, né? Os termos são Betorran, eu morarei neles. Ou seja, tem uma estrutura, tinha cortinas, tinha paredes de ouro. Na nossa era tem as paredes, mas não é dentro, simplesmente a gente foi embora e fechar a porta, olha, Deus ficou preso ali. Não, queridos, é quando chegamos e nos unimos e começamos a orar, a adorar, a louvar. Você pode ver que o Espírito de Deus vem, Ele traz a palavra, Ele move o nosso coração, porque toda vez que o povo de Deus se unir no lugar que Deus escolheu para colocar o nome dEle, Ele vai manifestar a Shekinah, Ele vai falar, Ele vai ordenar, Ele vai abençoar. Então o Senhor não está dizendo no verso 8, eu morarei nele, eu morarei entre eles, mas ali é o lugar em que eles vão se reunir, diferente do antropomorfismo greco-romano, que são aqueles deuses que precisam descer, precisam subir, está aqui, está ali, está acolá, tem toda aquela estrutura que eles falam ali. A proposta de Deus nunca foi essa, porque Ele é criador, Ele é poderoso, Ele é onipresente, Ele está em todo tempo, em todo lugar, né? Ele é infinito, Ele é diferente, gente. Então não adianta tentar comparar e trazer um paralelo. Deus é todo poderoso. O salmista escreveu, pastor, existem os deuses? Sim, o salmista escreveu, o Senhor, Adonai, El Shaddai, Elohim, o poderoso, Ele preside a Assembleia dos Deuses. Se existe lá no reino espiritual, no mundo espiritual, vários tipos de seres, o Senhor é quem preside todos, porque Ele é poderoso. Vamos seguir mais um pouquinho. Veja só, o templo não era a morada de Deus. Quero construir uma coisa que vai abrir dentro de você um entendimento, você vai sugar mais do que Deus coloca dentro da igreja, dentro do templo. Ó, o templo não era a morada de Deus, mas dos homens, porque o seu principal objetivo, quando Deus mandou estabelecer o tabernáculo, o objetivo de Deus era restituir a condição divina ao homem. O que é isso, pastor? O homem vai ser um Deus? Não! A imagem e semelhança que Ele criou, Deus nunca abandonou esse projeto.
no tabernáculo, no templo, na igreja, o que é ministrado, o que é buscado, é para reconstruir em nós. Romanos, o capítulo 8, lá pela altura do verso 29 e 30, Paulo vai dizer que o maior projeto de Deus é que nos tornemos igual ao seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio para isso. Paulo escreve aos Coríntios, se alguém, ele coloca uma condicional, se alguém está em Cristo, veja, se está em Cristo, nova criatura é. Basta, pastor, eu ter uma carteirinha da igreja, eu ser um frequentador da igreja, eu ter uma religião. Não, Paulo está dizendo diferente. Se alguém está em Cristo, Cristo está em você. Então suas atitudes são diferentes, seu temperamento é diferente, tudo vai sendo transformado. Nova criatura é. Então, desde o princípio, olha como Deus mudou. Era esse o objetivo: restituir a imagem e semelhança que Ele deu ao homem. E isso só se dará no templo. E eu te explico por quê. A partir do momento, irmãos, que os homens se unem em adoração, recebendo a palavra que transforma. Lembra da transformação de Romanos 12, 2? Deus permitir, semana que vem a gente vai esmiuçar essa transformação, você entender o que é, né? Recebendo a palavra que transforma, a partir do Espírito, em sua entrega total. Estes homens se entregam totalmente no lugar em que o Eterno escolheu para colocar o seu nome. Ali desce a Shekinah. Sabe o que é o culto, gente? É uma reverência que fazemos desde o início. Por isso, pegue todos os instantes do culto, como eu sempre digo. Não perca nem um instante do culto, porque são procedimentos de reverência. Quando Deus recebe, Ele libera sobre nós. A palavra vai trabalhando em nós e vai reconstruindo essa imagem, essa semelhança do Senhor sobre nós. Então, quando nós começamos a cultuar, quando nós nos reunimos para orar, principalmente no culto, né? Eu falo culto como um carro-chefe por isso, nas orações, no próprio treinamento que nós estamos fazendo, Deus vê sinceridade de coração e o seu povo está congregado. Sabe o que o Senhor faz? Ele libera sobre o povo a bênção, a transformação. Essa transformação que nós precisamos ter, ela tem também um objetivo. Apareceu uma outra palavrinha, agora você pode trazer outra palavrinha para mim, né? O que Deus, desde o princípio, Ele quer nos transformar, restituir a imagem e semelhança dele em nós, porque nós temos uma missão na terra, sabe? A nossa missão na terra é ticulante. O que significa isso, pastor? Reparar o mundo, retificar a terra. Sabe por que você tem lá desde o princípio os mandamentos? Né? Não, para não roubar, para não matar, né? Ou melhor, não é não matar, é não assassinarás, está lá no original. Qual que é a diferença de não matar e não assassinar, pastor? Uma das diferenças é que, como nós falamos no culto passado, nós falamos a Lashon Hará, da maledicência. A maledicência assassina uma pessoa. O que Jesus falou? Se você sente ódio no coração pelo seu irmão, você já está assassinando, né? Porque existe uma diferença, gente. Por exemplo, o homem, dentro dessas ordenanças de Deus, ele é o responsável, dentre várias coisas, pela segurança da casa. Então, se alguém ameaça a segurança da casa, o homem tem que ter ações. E se a pessoa não tiver um conhecimento profundo, o que ela faz? Alguém vem para praticar uma violência, eu não posso fazer nada. Não, tem que defender. Então, os textos bíblicos, eles são bem detalhados quando a gente estuda, tá? Não assassinar não é só aquele ato de violência, matar sem motivo algum, gratuitamente, não foi uma legítima defesa. Que Deus abençoe, que nunca ninguém precise de uma legítima defesa, mas só para você entender, né? Matar gratuitamente, não, o termo é assassinar, porque existem outras maneiras de assassinar. Agora, por que existem todos esses mandamentos? Ama teu próximo como a você mesmo. Porque você já reparou que se a terra vivesse o que Deus mandou, ela estaria bem diferente? Você já parou para reparar nisso? Essa terra seria outra. Então, a nossa missão, e isso é muito pouco ensinado às igrejas, gente. Às vezes, entra-se num mundo tão pequeno, onde você faz a pessoa olhar só para a necessidade dela. Eu respeito
necessidade de todo mundo, mas eu conheço a grandeza do meu Deus, que está alcançando a necessidade de cada um aqui nessa hora. Eu creio. Então a gente não pode entrar naquele ciclo. Não, vem para a igreja porque Deus vai fazer isso, vem para a igreja porque Deus, irmão, você vai ficar rico, irmão, você vai fazendo a pessoa olhar só para o umbigo dela. E quanto menor é a visão de uma pessoa, menor fica a mente dela também. Não é isso que a palavra nos oferece. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, igreja. Então, quando nós nos aplicamos, Senhor, vem e me transforma como o Senhor deseja que seja, e você deixa Deus trabalhar, e a palavra e todos os princípios vão entrando na sua vida, meu irmão, você será fiel. Não tem como, você vai prosperar, você vai crescer, os obstáculos virão, mas Deus te capacitará a vencer. Então a nossa missão é essa. Mas pastor, esse mundo está tão feio, o que adianta eu assumir essa missão? Você não tem ideia. Se você deixar Deus operar transformação em você, o que vai acontecer com as pessoas que estão do seu lado? A primeira coisa é um impacto. O que está acontecendo com ela? Nossa, está gentil, não está mais agressivo, não está mais respondendo daquele jeito. O que está acontecendo com essa pessoa? Não está mais violento? Mas quem está fazendo isso na vida dele ou dela? Não é assim, gente? É o maior testemunho. E aí, nessa carreira pastoral, quantas pessoas eu vi vir para a igreja porque viu transformação na vida de uma outra pessoa? Não, eu também quero, eu também preciso. Mas só que nós não podemos tomar esse caminho errado, porque isso é uma sedução do inimigo. Ó igreja, pensa em você, ó igreja, ó, o slogan é esse agora. Você precisa suprir suas necessidades. Olha quanta luta, você é coitado, você não pode. Ele vai enterrando a pessoa. A ideia de igreja é outra, meus irmãos. A ideia de povo de Deus, eu vou expandir, é outra. Nós temos um Deus que é criador. Ele supre todas as nossas necessidades em glória. Ele é Deus de vitória. Tem hora que nós somos provados para ver o que está dentro do nosso coração, como eu disse no domingo passado. Somos provados. E aí que nós vamos expressar para Deus o que está dentro do nosso coração. Mas logo, se você é fiel, aquele que é provado também é aprovado. Então tem uma visão aberta dos propósitos que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. São grandes dos propósitos que Deus tem usando você em todo lugar que você está. Em nome de Jesus. Então, quando nós estamos reunidos, congregados, isso acontece, meus irmãos. Adoração, louvor, a palavra vem, a Shekinah de Deus toca. E deixa eu dizer uma coisa também, a última coisa nesse ponto, que às vezes as pessoas são muito atreladas a Shekinah. Ai, eu vou ver alguém pular, gritar, cair. Ai, eu vou ver. Não confunda a presença de Deus com expressões emocionais, que elas podem vir, elas podem acontecer, a depender de cada pessoa. Tem pessoa que é mais emotiva, que chora, tem um outro que não chora, mas a Shekinah está ali tanto quanto. Tem aquele que é mais efusivo, tem aquele que é mais quietinho. O que nos mostra a presença da Shekinah na vida de uma pessoa são os frutos, meus irmãos. Frutos, é isso que precisa ter. Está tendo transformação? Então, seja uma pessoa efusiva, ou seja uma pessoa comedida, a Shekinah está ali. Ah, está tendo um monte de evidência externa. Ih, pastora, mas depois no outro dia a pessoa se comporta. Então pode ser que seja algo emocional, que não está passando de um fervor da alma, que a gente está vendo muito hoje, muito, gente. Está estendido demais, as pessoas estão se confundindo demais. Já temos a operação do erro na terra, assim, em grande escala. Na verdade, quando a Shekinah vem, ela trabalha dentro do nosso coração, trabalha no nosso espírito, molda a nossa alma, os nossos frutos são diferentes. Agora existe um detalhe, isso jamais se dará na sua casa. E eu posso falar com propriedade, porque nós já trabalhamos em vários tipos de grupo aqui, todos foram bênçãos. Nós tivemos células, a gente tem gente aqui que é fruto de célula, nós tivemos lares de paz em fruto, e outros nomes que eu não vou lembrar. E todos esses
braços da igreja cumpriram a sua missão. Quando a gente tinha célula aqui, eu dizia para os irmãos, é um momento de gratidão a Deus, de ensino. Várias práticas que tem no templo, eu dizia para eles, se acontecer, vocês trazem para a igreja. Por quê? Para que cada coisa estivesse no seu lugar. E por que existe essa compartimentação de Deus, cada coisa no seu lugar? Porque existem coisas que Deus faz no templo. Não é uma questão humana, não é uma questão nossa. Então, todo esse fenômeno que acontece na igreja não vai acontecer numa reunião de célula, porque Deus ordenou que acontecesse no tabernáculo, no Michigan. Quando eu falo esse nome, eu estou falando só porque é o que deu base, você vai entender, no templo, na era do templo, na igreja, nos dias de hoje. É na igreja que Deus vai fazer. Por isso é um engano, irmãos, quando alguém fala assim, não, a igreja é lá na minha casa, você vai perceber que é muito triste, mas a verdade é que a pessoa está se esfriando, e muitas vezes ela está se enganando, que quando ela dá conta, nem ela consegue mais se levantar. Então esse tipo de movimentação de Deus vai acontecer onde? Na igreja, porque assim estabeleceu o eterno, como eu estou mostrando biblicamente. Aí se alguém acha errado, tem que discutir com Deus. Ele estabeleceu desde os primeiros momentos. E já vou lhe adiantar, não tem nada de errado, porque tudo que Deus faz é o melhor. Agora, uma coisa que você precisa guardar aí também, no Michigan, no tabernáculo, e todo o conteúdo que estava nele, tudo isso estava destinado a simbolizar e indicar para o povo a presença de Deus. Como assim, pastor? Assim também hoje, a igreja e o conteúdo que a igreja tem, ele deve indicar para você a real presença de Deus. Por que eu estou colocando assim? Porque se não for assim, não é igreja, meus irmãos. Daí vem hoje, antes de eu explicar o que eu falei, preciso te explicar isso. Vem hoje, o que as pessoas usam para tentar te desigrejar? Você que está aqui, você que está me assistindo. Ah, você não viu igreja tal, você não viu igreja A, B, C, D, é assim que as pessoas usam, né? Deixa eu te mostrar que isso é muito velho. Quando o rei Salomão, filho de Davi, morreu, ficou no seu lugar o seu filho primogênito chamado Roboão. Roboão, muito jovem e sem juízo, ele primeiro até parece que vai por um caminho correto, né? Ele vai se aconselhar com os anciãos, porque seu pai tinha posto muita tributação sobre o povo. Salomão teve suas qualidades, mas também teve seus erros. Ele tributou muito o povo. E aí, os anciãos aconselham Roboão, mas o Roboão vai falar com os jovens, amigos dele. E aí os jovens falam assim para ele: diga para o povo o seguinte, se o meu pai tributou, eu vou tributar muito mais. Se o meu pai pesou, eu vou pesar muito mais. Quando o Roboão faz isso, cumpre-se algo que Deus já tinha falado para Salomão: pela sua desobediência o seu reino seria rasgado. Então surge o Jeroboão, que passa a reinar sobre as 10 tribos de Israel. Com Roboão vai ficar Judá e meia tribo de Benjamim. Com Jeroboão, as 10 tribos de Israel. Onde está isso, pastora? Na sua casa você lê 1 Reis 12, do 26 ao 33. 1 Reis 12, do 26 ao 33. Você vai ler toda essa história aí. Aí você vai perceber, Jeroboão, ele tem um contingente muito maior de pessoas, 10 tribos. Só que a adoração era feita em Jerusalém, porque lá estava o templo. Aí, Jeroboão, despreparado, guiado pela sua própria alma, desconectado de Deus, ele pensa assim: o que? Esse povo vai subir lá, não vai ter contato com Roboão, vai se lembrar do rei Davi e eu vou perder o povo. Então, não preciso ir para Jerusalém. E aí, ele levanta em Dan, e olha a afronta, em Betel, comecei falando de Betel, 2 altares, irmãos, e levanta de novo bezerros de ouro. Olha como a maldição é perseguidora, né? Eu tinha pegado o povo lá, agora as 10 tribos caem nessa. Por isso que a samaritana vai dizer para Jesus: olha, vocês dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Aonde que nós devemos adorar? Porque ela era fruto das 10 tribos. E aí, ele levanta os 2 bezerros em Dan e Betel, e o povo passa a adorar ali. Ou seja, Jeroboão, ele estabeleceu um outro lugar de adoração que se tornou em profanação. Então,
O alerta da palavra de Deus exige discernimento. Porque às vezes você vai me ouvir e falar: ah, pastora, mas como é que você me explica isso? Eu não preciso explicar nada, irmão. Eu falo por mim, pela igreja que eu pastorei, só isso. Não falo por mais nenhuma. Quem tem que ter discernimento é a pessoa que está frequentando. Falso profeta torna-se juízo para o falso crente. Porque o crente verdadeiro, quando ele percebe falsas profecias, falsificação da palavra, um procedimento que não está correto, o que ele faz? Vai ficar adorando e brindando? Não, corre para Jerusalém, né? Corre para o templo. Qual era o lugar de adorar? O templo. Pastora, Jesus respondeu para a mulher de forma diferente, porque já era outro momento. Se eu for responder isso aqui para você, eu tenho que trazer outra mensagem. Outra hora eu trago. Estou falando do momento ali de Jeroboão e Roboão. O lugar era Jerusalém. Então tome cuidado com isso, gente. Porque toda geração tem Jeroboões, né? Que vai convidar você para todo tipo de adoração. Uma coisa nova, para isso, para aquilo, ou para coisa antiga que foi deturpada. Precisa ter o quê? Discernimento. Então, quando eu falo igreja verdadeira. Agora, voltando aqui para a gente caminhar para fechar. O Mishkan, o que eu falei lá atrás, e todo o seu conteúdo estavam destinados a simbolizar e indicar para o povo a presença de Deus. Traduz isso, pastor. Estava destinado a manter o homem próximo do Senhor, a ser um lugar de busca, onde a glória do Senhor, a Shekinah, ela desceria, e por causa da oração e da busca intensa, a Shekinah seria acumulada ali, seria acumulada naquele lugar. A gente às vezes ouve testemunho, a pessoa entrou na igreja, sentindo alguma dor, a dor sumiu. O que é isso? A presença de Deus. A gente ouve testemunhos, a pessoa vem, fala: que coisa maravilhosa, eu senti a presença de Deus no louvor, eu senti a presença de Deus na palavra, eu senti a presença de Deus nesse lugar. O que é isso, irmãos? É essa glória que vai sendo acumulada. Aí nós entendemos o que Salomão quis dizer. 1 Reis, olha a oração dele. Capítulo 8, verso 27 a 29. Tá? Olha a oração de Salomão. Depois de você ouvir tudo isso que eu estou trazendo para você, você vai entender também. Salomão está orando assim, ó: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volve-te, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica, Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que teus olhos, olha que coisa, de dia e de noite estejam abertos sobre essa casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome está ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Sabe o que significa essa oração de Salomão? O desavisado pega aqui, amanhã faz um vídeo para você e fala: aqui, ó, Salomão falando, habitaria Deus na terra? Nem neste templo que eu fiz. Só que agora você entende? Salomão está falando uma bobagem que a pessoa produz depois. Salomão tinha todo esse conhecimento. Foi um homem que excedeu em sabedoria, só foi superado por Jesus. Então ele está dizendo: eu sei que isso aqui não pode conter o Senhor, mas aqui, Senhor, o Senhor escolheu, olha lá de novo, para estabelecer o seu nome. Então, que os teus olhos estejam voltados de dia e de noite para esse lugar. Sabe qual é o relacionamento de Deus? Qual foi o relacionamento de Deus com o tabernáculo? Qual foi o relacionamento de Deus com o templo? Sabe qual é o relacionamento de Deus com a igreja verdadeira, irmãos? É compromisso. Deus tem compromisso com o lugar que apregou a sua palavra, que anda com idoneidade, que procura obedecer os seus caminhos. Deus tem compromisso. A verdadeira igreja é a escola de Deus que te prepara para a vida. Ali Deus libera ensinamentos. Olha que interessante. O céu dos céus não podem conter o Criador, nós sabemos disso. E nem o tabernáculo, o templo, a igreja poderia prendê-lo, poderia enclausurá-lo. Essa não é a ideia, esse nunca foi o objetivo. Diferente disso, o objetivo do Eterno, através do tabernáculo, do templo, da igreja, da sinagoga, é aperfeiçoar o homem. Isso é forte, irmãos. Aperfeiçoar o homem a ponto de engrandecê-lo de maneira que ele se eleve de tal forma que o seu coração chegue a ele, ao Deus eterno,
ao Deus Todo-Poderoso. Não é um engrandecimento da terra. Você lembra que o Senhor falou para Abraão: engrandecer-te-ei. E Deus engrandeceu Abraão também na terra, porque ele era um servo fiel. Mas esse engrandecimento, em primeiro lugar, significa o que Deus fez com o povo do Sinai. Ele elevou a alturas espirituais. E aí Deus disse: não vai ser só esse evento. Eu vou estabelecer lugares onde esse evento vai acontecer por vezes e mais vezes e mais vezes, até que Jesus venha. Através do tabernáculo ou da igreja, um templo seria construído no coração do homem. Agora eu estou indo para a conclusão. Um templo, qual era a ideia de Deus? Que na terra, enquanto ela durasse, estivesse lá o tabernáculo, o templo, a igreja, onde os homens venham e recebam dos planos de Deus, dos projetos dele, dos ensinamentos dele, das manifestações dele. E dentro de cada pessoa um templo seja construído. E aí, aqui até coloquei para não esquecer, mas eu já te expliquei, a ideia do Sinai não deu para escrever dentro, ele escreveu na pedra. Mas agora, muito tempo depois, milênios depois, com toda a preparação ali que Jesus fez, ele vem e já tem corações de carne onde ele escreve a sua lei. Aqui tem muitos corações de carne onde ele já tem escrito a sua lei. E olha só que coisa interessante. Números, no capítulo 33, quando um templo é construído dentro do coração do homem. Número, capítulo 33, verso 11, Números. Você vai ver que Moisés estava ali na tenda, mas Moisés precisava sair, retornar. E o versículo 11 de Números 33 vai dizer que Josué, o seu auxiliar, não se apartava da tenda. Isso, 33:11. Partiram? Não é no 33, mas é no 33. Dá uma olhadinha aí. Deve ter trocado o versículo apenas. Se você colocar Josué não se apartava da tenda, já aparece o versículo certinho. Josué, ele não se apartava da tenda. Ele não se apartava do tabernáculo, né? Eu usei tenda porque o versículo aqui usou a expressão tenda. Ele não se apartava do tabernáculo. Por quê? Já tinha um tabernáculo construído dentro dele. Sabe quando você quer participar de tudo na igreja? Aí as pessoas falam: pastor, isso é coisa de novo convertido. É nada. Hoje, nós estamos no ano de 26. Eu vim para a igreja em 96. Bem jovem, né? Como diz o pastor, você pensar que eu estou muito velha, né? 30 anos que eu vim para a igreja. Eu participo ainda mais hoje, irmãos. Ainda, e não é porque eu sou pastora, não. Falo isso diante de Deus, não é porque eu sou pastora. Não tem nada a ver. Por quê? Porque quando um templo é construído dentro de nós, a gente não consegue ficar longe do templo. A gente quer estar, a gente quer participar, a gente quer somar. Nós queremos ver o reino crescer. E isso acontece, tá? Quando você está dentro desse plano, desse alinhamento do Senhor. Por isso o autor, que eu estou bem no finalzinho, apareceu, versículo 33:9. Partiram de Mara, vieram a Elim, onde havia 12 fontes. Não. Tem a expressão. Dá uma olhadinha no Google para mim, no beijo, Mara. 33, então, 33:11, apareceu outra coisa. Êxodo. Desculpa, eu falei errado, não é Números, é Êxodo. A gente vai para tanto livro estudando. 33:11, já vai aparecer para vocês. Deixa eu adiantar. Por isso o autor da carta aos Hebreus, ele escreve no capítulo 10, lá ele vai anunciar vários benefícios de congregar, que a gente só percebe quando presta bastante atenção. Lá, voltou. Deixa eu falar, porque já apareceu errado 2 vezes, ó. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Depois tornava Moisés para o arraial. Deus falou com ele e voltava para o arraial. Mas olha o que acontecia. O seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda. Aí você vai ler os estudos bíblicos, você vai ver que Josué fala, ele não queria se apartar da glória, tá? E o autor da carta aos Hebreus, ele vai escrever lá quando aquele versículo famoso, 10:25, não deixei de congregar. Aí, ali rapidamente nas entrelinhas, ele vai estar dizendo, e você vai perceber alguns benefícios do congregar. Admoestação. O que é admoestação? Correção, lapidar da palavra de um irmão que ora com você, de alguém que às vezes nem sabe, mas lhe dá uma palavra e você fala, Deus está me ensinando um negócio, entendi, Senhor, né? Incentivo mútuo. Ô irmão, você não tem vindo, o que está acontecendo? Estou com saudade de você. Ou quando você não vem, chega lá uma mensagem de WhatsApp, chega uma ligação, o povo
pega no meu pé, quer te incentivar mutuamente. E uma das coisas da qual a gente é preservado, que é muito importante, o autor está dizendo lá na carta aos Hebreus, porque se nós nos afastamos, corremos o risco de pecar deliberadamente. O que é isso? É pecado, mas eu vou fazer. Já estou afastado mesmo. Pecar deliberadamente é você anuir com o pecado, premeditar o pecado. E aí o autor fala, quando chega nesse ponto já não há esperança, uma esperança boa. O que resta é mera expectação de juízo na vida daquela pessoa. Então, vai falar dos benefícios de congregar. Agora, Paulo fala para Timóteo, esse verso é bem forte, se quiser colocar, 1 Timóteo 3,15, são os últimos 2 versículos que vamos fechar. 1 Timóteo 3,15, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é isso que eu quero que você veja. Olha como é que Paulo define a igreja. O povo denigre e fala, olha como é que o apóstolo Paulo define a igreja. A igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Fala comigo assim, eu sou igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É isso que a igreja é, meus irmãos. Agora, quando o pessoal vem com altares de Jeroboão, isso aqui é igreja, não perde tempo, não denigre ninguém, não pratica lachon hará, deixa a pessoa, né? Você só fala assim, existe um caminho de verdade, você quer o caminho? Eu vou apontar para você, mas não entra nessa questão hoje dessa fofocaria toda que está levando um monte de gente para o abismo, tá? E aí, dizer para você e fechar com esse o Salmo 92, versículos 13 e 15. Olha o que acontece com aqueles que estão plantados na casa do Senhor. Salmo 92, versículos 13 e 15. Os que estão plantados na casa do Senhor, que recebem, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quem recebe, irmãos? Olha aqui, na velhice ainda darão frutos. Na velhice serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Para com esse negócio de que a idade está chegando, vai vir a dor não sei do que, vai vir não sei o que, eu não vou fazer mais não sei o que. Lembra do Salmo 93, o verso 92, verso 13 e 15. Na velhice darão frutos, sejam frutíferos, sejam vigorosos, sejam viçosos. Toma posse da palavra de saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fechando aqui, meus amados, o Mishkan, o tabernáculo, o templo, a igreja, é o lugar que Deus separou para nos aperfeiçoar a ponto de nos elevar cada vez mais próximo dele. Então, tenha esse entendimento. O Ministério de Louvor pode vir, pode subir, assim, aqui que nós vamos precisar enxergar a letra da canção agora. Tenha esse entendimento. Então, hora ou outra, você vê algum irmão caindo, você vê a falha, o defeito de um ou de outro, mas é lógico. É como se estivéssemos numa escola. A pessoa fala do hospital, vou te dar exemplo de uma escola. Todos os alunos tiram 10 na escola? Não. Então, não tenha essa visão imatura, pequena. Meu Deus, nem todo mundo é perfeito. Eu vou parar por isso. Não. Tenha uma visão de uma pessoa madura espiritualmente. Eu vou prosseguir, eu vou continuar e vou ajudar quem está precisando. Se eu estou mais forte hoje, o que a palavra de Deus diz? Diga ao fraco, eu sou forte. Se eu estou mais forte hoje, eu vou ajudar alguém. Amanhã eu posso estar fraco, alguém vai me ajudar também. Triste é estar sozinho, mas se estamos congregados, ninguém cai, ninguém fica para trás. Amém? Vou me despedir de quem acompanha no vídeo. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E nós vamos prosseguir.